Boa noite, amada igreja, a graça e a paz. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé neste momento. Que nós possamos exaltar o nome desse Deus nessa noite. Porque afinal, todas as coisas que nós temos, tudo que nós somos, tudo é graças a Ele, tudo é por Ele, tudo vem dEle, tudo deve ser para Ele. Então que nós possamos cantar dessa bondade infinita, de um Deus que não precisava ter feito nada por nós, meras criaturas, mas Ele entregou o seu Filho, nos salvou, nos redimiu, nos dá novos caminhos e abençoa nossas vidas dia após dia. Então que você possa cantar e nós possamos exaltá-lo como um só coração, uma só voz nessa noite. Amém? Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, só tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
vamos declarar uma última vez apenas as vozes. És fiel em todo tempo, tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo Sim, Senhor, nós declaramos a Tua bondade, a Tua fidelidade. tempo, tu és Não há ninguém melhor, não há ninguém maior. O Senhor é amigo verdadeiro. O Senhor é um Pai amoroso. Obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor com força. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, nosso companheiro fiel e verdadeiro. Amém, queridos? Glória a Deus. É tão bom adorar o Senhor, não é? Nós nascemos para isso, não tem nada melhor do que fazer isso, viver na presença de Deus e para a glória de Deus. Amém, queridos? Que a paz seja sobre você, sobre o seu coração, sobre toda a sua família. Amém? Pode tomar seu assento, ficar à vontade uns instantes, queridos. Nós estamos na terça da esperança e é uma noite de busca. Nós buscamos a Deus, nós invocamos o seu nome, nós estamos aqui em torno do nome de Jesus e é uma alegria estar com você aqui. Você que nos visita também, obrigado pela sua companhia, você é bênção de Deus. Fique à vontade entre nós. Eu quero só lembrar você, ou então você que nos visita, quero dizer que nós temos o costume nessas terças-feiras de orarmos sempre no final do culto por propósitos, e temos aqui um marca-página, está aqui no púlpito dos dois lados, você pode retirar depois ao final do culto ou antes na oração, mas aqui você pode ter um controle da data que você iniciou a sua campanha de 7 semanas e ir marcando conforme for passando as semanas, e até mesmo o propósito da sua oração, da sua busca, se é emocional, espiritual, física, familiar, material, como você bem quiser, e pode até marcar todas, viu? Amém? Dependendo da sua fé e da sua necessidade. Mas retire depois, você pode pegar aqui ou também lá no balcão. Não deixe de controlar e fazer parte dessa noite tão especial. Amém, igreja? Eu quero aqui só reforçar alguns avisos, meus irmãos. Você sabe que toda quarta-feira nós nos reunimos em oração às 6h30 da manhã, sempre com uma oração objetiva, também um momento muito gostoso de comunhão logo depois, mas assim, todos são convidados a estar aqui. E amanhã, apesar do feriado, queridos, nós estaremos aqui firmes e fortes às 6h30 da manhã, amém? Glória a Deus, vocês são convidados. Então, em vez de dar uma esticadinha amanhã no feriado, vem orar. Aí você pode ter liberdade de estar conosco depois num tempo de café também, uma comunhão gostosa, não é, queridos? E só lembrar que nós estamos aí na reta final para a Festa das Nações, nesta sexta-feira, neste sábado, às 19 horas, e lembrando que todos os voluntários vão atuar aí, vão participar em qualquer área, todos os voluntários que deram o nome, nós vamos ter uma reunião hoje à noite, ao final do culto, após o culto, aliás. Então você que vai participar da Festa das Nações, dê o seu nome, fique aqui, após o culto nós vamos ter uma palavra aqui de orientação, de instrução, tá certo? E só lembrando também, queridos, os irmãos e irmãs que vão abençoar a barraca Fruto Maduro, com doações aí de doces, bolos, né, pudins, vocês podem retirar as embalagens hoje, está ali no salão social, só se dirigir lá ao final do culto, você retirar a sua embalagem para você trazer depois a sua doação, e já aquela gratidão em nome de Jesus, viu? A todos que estão engajados, estão doando, estão investindo, estão contribuindo, e estarão aqui também não só prestigiando, mas também ajudando, que a graça de Jesus seja sobre vocês e os fortaleça em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Quero lembrar também que na segunda-feira, agora, dia 6, nós vamos dar start, o início, para o EBA, não é? Estudo Bíblico Avançado, com o tema sobre a Cristologia, quem é Jesus e o que Ele fez. E você ainda pode fazer inscrição.
Nós estamos aqui encorajando os novos convertidos, não é? Aqueles que têm aí até uns 5 anos de conversão, que ainda não estudou, ainda não aprofundou algo sobre o tema. Você é convidado a fazer parte. Eu estou encorajando você que é novo convertido a não perder essa oportunidade de aprofundar o seu conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, junto conosco. Mas lembrando, queridos, que é aberto a toda a igreja. Você tem interesse em participar, fique à vontade para estar conosco. Não se acanhe, tá bom? Mas todos que vão participar, é necessário dar um nome. Nós vamos criar um grupo no WhatsApp ainda nessa semana, para a gente caminhar junto aí durante algumas semanas, todas as segundas-feiras, às 20 horas, começando nessa próxima. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. E também, queridos, lembrando que no dia 9, não nessa quinta-feira, na outra semana, nós vamos ter um encontro da rede Fruto Maduro. É a galera da terceira idade se reunindo para celebrar Jesus. Não fique de fora, você que tem aí acima de 60 anos. Às 14 horas, se você tem a disponibilidade, esteja aqui conosco. Vai ser uma bênção, é sempre uma celebração incrível da terceira idade da rede Fruto Maduro, tá certo, queridos? E o último aviso, para a gente continuar celebrando ao Senhor, cantando, ouvirmos a palavra dele, é sobre o curso de novos membros, que ainda estamos com inscrições abertas, mas eu quero encorajar mais uma vez a você que ainda está aí na dúvida, faça a sua inscrição. Você que tem desejo de conhecer mais a respeito da IPI de Sertanópolis, você tem desejo de se tornar membro, firmar estacas aqui conosco, somar, multiplicar conosco, não perca tempo, aproveite essa oportunidade, dê o seu nome lá no balcão, nós teremos a alegria de te receber, nós teremos a alegria de caminhar com você e sanar todas as suas dúvidas, se possível, em nome de Jesus, tá certo? Aqueles que se decidiram por Jesus, entender o chamado de Cristo, para seguir a Ele, ser discípulo dEle, ser filho de Deus através de Jesus, faça o curso, seja batizado, nós te encorajamos, não deixe para depois, aproveite essa oportunidade, amém, queridos? A igreja diz amém? Glória a Deus, amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando o Senhor, e como você já sabe, através também do nosso louvor financeiro. Então, se você veio preparado, sentindo no seu coração, gostaria de convidar você a trazer as suas ofertas aqui nas urnas, através do envelope, ou lá atrás no balcão, através de outras opções, como você preferir, mas sempre em gratidão e alegria ao Senhor, celebrando a Ele, pela provisão que vem dEle, em o nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade, como cantamos no início deste culto. Como vivermos, Senhor, se não for a nuvem da tua graça e misericórdia sobre nós? Como caminharmos, Senhor, se não for a tua bondade, o teu amor, Senhor, nos protegendo, nos livrando, Senhor, nos provendo, nos abrindo portas? Nós queremos te exaltar, te engrandecer, te louvar, te bendizer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Derrama sim, Senhor, chuvas de bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que todos nós aqui, Senhor, possamos ter compreensão desta tua glória, majestade, da tua grandeza, da tua soberania, do teu cuidado paterno sobre cada filho, sobre cada filha do Senhor. Nós te exaltamos, Pai, e desejamos que o teu nome, o nome de Jesus, seja glorificado nessa noite. Em o nome de Jesus nós oramos, Senhor, e quem crê diz, amém. Vamos celebrar o Senhor. As palmas. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que teme a terra, com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis.
fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim, pois só tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus, e digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Pai, obrigado, Pai, por essa sua bondade sem fim. Obrigado, Pai, por essa sua graça, Pai, que mesmo sendo imerecido, Pai, o Senhor derrama sobre as nossas vidas e nos faz novas criaturas, nos faz novas pessoas, nos torna, Deus, profissionais melhores, pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, irmãos melhores. E por isso, Pai, nós queremos, Deus, exaltar o seu santo nome, Pai, nessa noite, Pai. Porque, Deus, a partir do momento que nós entendemos que o Senhor fez tudo, Pai, nós devemos te seguir, nós precisamos te seguir. Então, Pai, coloque esse senso de urgência em nosso coração, de nós abandonarmos quem nós éramos, aquelas coisas que nós achávamos normais, mas não são, aqueles pecados ocultos que muitas vezes só nós sabemos, e que a sua graça, a sua glória, a sua bondade se sobressaia sobre tudo isso, e nós sejamos novas pessoas, novas criaturas, filhos amados do Senhor, Pai. E por isso queremos declarar em uma só voz essa próxima canção a Ti, Senhor Deus, pois só Tu és digno de toda a honra e toda a glória.
Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. E se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo, e eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 toca-me. Eu jamais serei o mesmo,
jamais serei o mesmo. Toca as nossas vidas, amado Espírito Santo. Quando o Senhor toca, todas as resistências caem, as escamas caem, as fortalezas, os inimigos, elas são destruídas pelo toque da tua presença. Não há lugar para o desânimo quando o Senhor nos toca. Toca-nos, Espírito Santo, com o teu poder santificador. Toca-nos, Espírito Santo, de tal maneira que a nossa fé seja avivada, que sejamos renovados, fortalecidos. Toca-nos, Senhor, por meio da tua palavra revelada. Toca-nos, Senhor, pois declaramos que jamais seremos o mesmo quando o Senhor toca as nossas vidas. Com fé, meus irmãos, declare mais uma vez: jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louve ao Senhor, glorifica este nome. O Deus que continua operando, transformando vidas, transformando a história. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor. Mais uma vez, bem forte, dê um glória a Deus aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade para adorar a Ele, amém, meus queridos. Glória a Deus. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos uma noite muito inspirada, porque nós estamos adorando a um Deus vivo, amém, meus irmãos. Inspirados para adorar ao Senhor. Nós iremos iniciar hoje essa série de mensagens com este tema, Vida Abundante. Iremos caminhar nesses dias com base na primeira carta de João, 1 João. Encorajo você a abrir sua Bíblia, você que trouxe, abra por favor, está no finalzinho, 1 João, nós iremos iniciar no capítulo 1 e temos certeza que receberemos revelações do Senhor para a nossa fé ser ainda mais fortificada em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, uma pergunta tão importante que eu sei que muitos buscam resposta. Buscam resposta porque essa pergunta é uma pergunta que vem de corações angustiados, corações que procuram uma resposta, porque qual é a causa da infelicidade que predomina no mundo hoje? Qual é a causa de ver pessoas infelizes? Não é difícil de encontrar pessoas infelizes, pessoas que estão tristes. Algumas conseguem se disfarçar muito bem, depende das circunstâncias, se ela está sendo favorável ou não, mas ela é momentânea, porque a fonte que está sustentando essa expressão de alegria ou de contentamento, ela é muito rasa e muito limitada. É uma fonte que não é duradoura, é uma fonte que sustenta por questões de momento e depois cai novamente naquele vazio. Qual é a causa de tanta infelicidade? Por que há tantas pessoas infelizes? E sabemos que não é somente de hoje, mas decorrer da história, deparamos com muitas pessoas sinceramente que estão infelizes. É mais difícil encontrar essa resposta quando nós estamos pertencendo a um ambiente como este. E mesmo assim, quando sondamos nosso coração e perguntamos por que eu estou sentindo tão infeliz. Mais difícil encontrar essa resposta quando finalmente conquistamos aquilo que nós tanto lutamos para conquistar. E mesmo assim, deparamos com uma certa infelicidade.
Qual é a causa disso? Isso me traz também uma outra pergunta: qual a resposta para a solidão? De ver pessoas que querem tanto aceitação porque elas não suportam viver sozinhas, não suportam lidar consigo mesmas. A solidão, quando se depara, como parece pertence a uma multidão, está junto com tantas pessoas, mas ao mesmo tempo há um sentimento que parece que está só, que está sozinho, que está sozinha. Isso depara realmente, ou surge logo algumas indagações: o porquê dessa solidão? Exemplos de uma pessoa em que embarcou no navio e ali ela viu muitas pessoas saudando, dando tchau para os seus familiares e amigos que estavam junto dele, e quando ele olhou não tinha ninguém sequer saudando ele, declarando boa viagem. Ele desceu correndo, pagou para um garoto, dizendo o seguinte: olha, você pode acenar pelo menos a mão para mim, quando voltar lá em cima eu te pago para você fazer isso. É claro que o menino, esse garoto, aceitou prontamente a oferta para fazer simplesmente isso. Ele pagou esse menino, subiu novamente correndo para o navio, e lá, quando estava de partida o navio, este menino começa a acenar, como se de fato o conhecia tão bem. Isso porque ele não suportava a solidão, não queria sentir alguém no meio de tantos ali, que não tivesse alguém pelo menos torcendo por ele. Ele pagou para alguém ao menos torcer para que a sua viagem fosse bem sucedida, ou para alguém que pelo menos dissesse: eu conheço você, você não está sozinho aí. Este é um exemplo que acontece muito nos nossos dias, que pessoas fazem de tudo para não suportar, porque não suportam de fato a solidão. Mas diante disso, meus irmãos, essa palavra no primeiro capítulo de João, ela certamente tem uma resposta para isso. Há uma revelação de Deus para os nossos corações, a fim de entender o porquê da infelicidade e qual é o caminho para desfrutarmos de uma verdadeira alegria, ou de uma alegria plena, para termos realmente um sentido para a nossa vida, sem ficarmos mendigando por uma aceitação de amor, por uma expressão de amor por alguém. Bom, abra seu coração, tenho certeza que o Espírito Santo falará tremendamente ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Primeiro capítulo, nós iremos iniciar essa leitura. A primeira carta de João, assim diz a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 9: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra
não está em nós. Meus irmãos, que revelação linda deste homem que foi tão íntimo de Jesus. João, ele foi um dos discípulos mais próximos do Mestre, caminhou perto do Mestre, que foi um homem transformado ao andar e seguir aos passos de Jesus, que ao receber o Espírito Santo tornou-se de fato um homem muito amável, é o apóstolo do amor, o homem que teve a revelação linda do amor de Deus, um homem que já está nessa altura, uma certa idade, tudo indica que ele era um dos últimos sobreviventes dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. Nessa altura que essa carta foi escrita, provavelmente somente ele estava com vida. Já estava com certa idade, um homem amoroso, ao ponto que quando se dirigia à igreja, ele dizia filhinhos, chamando de filhinhos, uma expressão de amor. Ele que testemunhou, que viu, que ouviu, que apalpou Jesus. Ele diz sobre o verbo da vida. Este verbo se manifestou e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, se referindo à pessoa de Jesus. Interessante nessa noite refletirmos, meus irmãos, sobre este tema que eu quero compartilhar com vocês, sobre o segredo da alegria plena. Qual é o segredo da alegria plena? Se é tão bom, a palavra de Deus, com certeza não vai esconder essa chave. Se é um segredo, ela está bem revelado, só precisamos tomar posse, se apropriar pela fé, mas para isso, precisamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Bom, o segredo da alegria plena, porque o versículo 4, ele diz que toda essa revelação que recebeu do Senhor Jesus, e que está compartilhando, e que está escrita na palavra de Deus, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. É uma alegria completa, uma alegria que não se move por circunstâncias, é uma alegria interna, é uma alegria que vem da certeza de quem você é, da alegria de saber que você hoje é um homem, uma mulher perdoada pelo sangue de Jesus, saber quem você pertence. Essa alegria plena, meus irmãos, quem não deseja viver uma vida e desfrutar uma vida plena, alegria plena? Bom, a grande verdade, nós precisamos tomar posse que é possível desfrutar dessa alegria plena, porque primeiramente a vida se manifestou. A vida se manifestou. E olha que lindo esse versículo 2, irmãos. E a vida se manifestou. E nós a vimos e dela temos testemunho, damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida se manifestou, nós temos que crer que o verbo se fez carne e habitou, ele se tornou homem. O princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio da verdade. A vida se manifestou, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nos trouxe uma vida plena, uma vida abundante. A vida se manifestou, porque quando Adão e Eva pecaram, o que passou a manifestar? A morte. E desde então reinou a morte, o império da morte reinou, mas quando Jesus, ele veio a este mundo, manifestou em carne, quando ele foi para a cruz, quando levou sobre si os nossos pecados, quando ele foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, nos trouxe juntamente com seu sacrifício vida. Através da sua morte recebemos vida, a vida se manifestou, e hoje quando recebemos pela fé Cristo Jesus, recebemos vida, através do Espírito Santo, que nos acorda, que nos desperta, que nos vivifica, meus queridos, para vivermos em novidade de vida, aleluia. Temos agora vida no Senhor. Antes, apenas estávamos existindo. Eu não sei se você se deu conta, antes de conhecer a Cristo, que você apenas existia. Mas agora, em Cristo, você passou a viver. Onde
que coisas simples traz significado para você. Não precisa de grandes coisas para deixar você maravilhado, porque a vida em Cristo agora move seu coração. Você vive por aquilo que é eterno, ou deveria viver por aquilo que é eterno. Se manifestou uma vida que traz contentamento. Essa vida, ela protege nosso coração para não invejar as coisas deste mundo, para não cobiçar as coisas deste mundo, para não sermos tentados pelo pecado, porque temos vida de verdade em Cristo Jesus. Podemos testemunhar, meus irmãos, quando adoramos a Deus, quando compartilhamos da comunhão uns com os outros, quando estamos adorando ao Senhor em casa, seja na igreja, nós podemos levantar nossas mãos, declarar que somos livres e, acima de tudo, testemunhar para este mundo ouvir. Isso que é viver. É isso que é viver. É isso. Ah, mas você não tem tanta prata, não tem ouro, mas a alegria do Senhor que me faz sentido nessa vida é saber a quem nós pertencemos. A vida se manifestou e pela graça recebemos essa vida, meus irmãos. Glória a Deus, a vida se manifestou. Éramos infelizes e sabíamos disso. Eu era infeliz e sabia disso. Falta alguma coisa, meu Deus. Falta alguma coisa para ter significado nessa vida. Qual é o propósito de viver? Quando a gente apenas existe, realmente seremos pessoas incompletas. Mas quando recebemos a vida em Cristo, meus irmãos, Ele nos satisfaz. Recebemos vida e você desfruta de um contentamento, e tudo que você vier a conquistar ou desfrutar nessa vida é lucro, mas a essência mais importante é que você tem vida em Cristo Jesus. E se você tem vida, não apenas desfruta do céu aqui na terra, mas tem a certeza da sua eternidade. Isso que é viver, meus irmãos. A vida se manifestou. Isso é razão de desfrutarmos de uma alegria plena. Alegria plena. Outra razão que traz também um segredo para a alegria plena, meus irmãos, é uma chave poderosa. É saber que temos comunhão com Deus. Se temos vida nele, logo temos também comunhão com Deus. Temos plena comunhão com o Senhor. E a palavra também nos fala sobre isso, versículo 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão. Pelo menos há umas 4 referências nestes versículos que nós lemos que falam sobre comunhão, de estar em comunhão com o Senhor. Irmãos, quando desfrutamos de uma comunhão com Deus, de um relacionamento com o Senhor, isso que nós encontraremos verdadeiramente, meus irmãos, essa alegria plena, porque a alegria, ela é fruto da comunhão com Deus. Por isso que é impossível desfrutar de uma alegria plena sem uma comunhão real e genuína com Deus. Não é possível desfrutar de uma vida plena, ou melhor, de uma alegria abundante, uma alegria plena, sem a comunhão com Deus. Porque é através dessa comunhão que recebemos vida e recebemos essa alegria de viver intensamente para a glória do Senhor. Aliás, quando você está em comunhão com Deus, tudo o que você faz só deseja uma coisa, só tem um alvo, só um objetivo, só uma razão: glorificar ao nome do Senhor Jesus. Somente isso. Não é para agradar as pessoas, não é buscar aceitação, é para exaltar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. É glorificar ao nome dEle. Sabe, meus irmãos, Ele nos chamou para termos comunhão com Ele. É tão importante essa palavra de comunhão, queridos. Talvez nós definimos assim, comunhão com Deus é nós orarmos, falar com Ele e ouvirmos, interagir com o Senhor. Isso é comunhão com Deus. Pode-se dizer que faz parte também, mas não é tudo. Comunhão com Deus não é simplesmente orar, não é somente estarmos num culto como este e dizer eu estou aqui desfrutando de uma comunhão com Deus. Faz parte, mas não é tudo.
há uma definição muito interessante sobre comunhão com Deus, que talvez muitos não compreendem, ou até então não entendiam o significado da comunhão com Deus. Comunhão com Deus, meus irmãos, um significado mais no sentido original, tem a ver ter algo em comum, ou ter algo tão parecido. Ter em comum, comunhão significa isso, é ter em comum, ter algo em comum, isso é ter comunhão. Mas me traz aqui uma indagação quando eu penso sobre o significado de comunhão. Já que definimos que comunhão com Deus não é simplesmente professar a fé na palavra, que cremos que ela é inspirada por Deus, não é somente prestarmos culto de adoração ao Senhor, de orarmos, sabemos que é ter em comum. Comunhão com Deus significa isso, é ter em comum. Agora, nos traz aqui uma indagação. Considerando, meus irmãos, como pecadores, o que os seres humanos têm em comum com Deus Santo. Considerando como pecadores o que o ser humano tem em comum com Deus Santo. O que temos em comum com Deus? Para afirmarmos que temos comunhão com Deus. Porque se até então perguntássemos antes desse entendimento ou desse significado, tem comunhão com Deus? Tenho comunhão porque eu oro todos os dias, eu vou na igreja, eu tenho comunhão com Deus. Mas ter comunhão com Deus é muito mais do que isso, é ter algo em comum, é ter algo que realmente identifica Cristo em você, que identifica tanto. É claro que não existe nada em nós por si mesmo que possa ser comum com Deus. No entanto, mas Cristo Jesus, Ele se tornou homem. Ele se tornou homem a fim de ser, para identificar conosco. Em que sentido? Quando Ele levou sobre si os nossos pecados e nos deu livre acesso a Deus, para que por meio dele, por meio desse caminho, pudéssemos acessar essa comunhão plena com Ele, ou seja, passamos agora a ter algo em comum com o Senhor, que é o que? O Espírito Santo, que está a cada dia movendo nosso coração, a ser misericordioso como o Senhor é misericordioso. Isso é ter algo em comum, isso é ter comunhão com Deus, é gerar em nós aquilo que Deus é. Deus é misericordioso. Então o que eu tenho em comum com Deus? Eu tenho revelado misericórdia, eu tenho manifestado ser uma pessoa que expressa misericórdia, eu tenho sido uma pessoa piedosa, essas minhas atitudes revelam o caráter de Deus, ou seja, é comum com Deus, isso significa ter algo em comum com Ele, ao ponto das pessoas olharem assim, olha, você é tão semelhante a Jesus, pela sua expressão, pelo seu amor, pela sua paz que você transmite, ou seja, você está em comunhão com Deus. Então veja, ter comunhão com Deus não é só você evitar algumas coisas que não glorificam a Deus, ou aquilo que não exalta o nome do Senhor, faz parte, mas não é tudo. Significa ter algo em comum com aquilo que Deus é. Se Ele é um Deus de misericórdia, logo nós devemos também manifestar misericórdia. Amém, meus irmãos? Manifestar a misericórdia. Quando nós manifestamos o amor dEle, nós estamos tendo algo muito em comum, isso significa que nós temos verdadeiramente comunhão com o Senhor. Comunhão com Deus é isso, é ter algo em comum, que revela que de fato Ele habita em nossa vida, que temos comunhão com o Senhor. Mas uma coisa interessante, meus preciosos, quando compreendemos o significado de comunhão, aí traz também uma indagação. Se um cristão não está em comunhão com Deus, normalmente é por algum desses motivos que eu quero citar aqui. Eu quero também ajudá-los a identificar, será que eu estou em comunhão com Deus? Diante deste entendimento, diante dessa definição de comunhão, que é ter em comum, será que eu tenho comunhão com Deus? Você não precisa responder para mim, mas eu quero te perguntar, você tem uma plena comunhão com Deus, uma comunhão real com o Senhor, algo tão em comum com Ele, que revela na sua vida? Eu tenho dúvida, mas eu gostaria de ajudá-los, através do entendimento da palavra do Senhor. Eu quero explicar ou trazer pelo menos algumas razões, pelas quais é impossível ter comunhão com Deus. O que impede ter comunhão com Deus? Quais são os motivos, pastor? Que eu quero desfrutar de uma comunhão com Deus. Eu quero ter algo em comum com Ele. Desfrutar de uma
alegria plena, de uma vida abundante, uma vida à presença do Senhor. Mas o que impede? Provavelmente se encontra, a primeira razão é que seja em desobediência à vontade de Deus. É impossível ter comunhão com Deus se estivermos em desobediência com Ele. Se nós tivermos, não adianta, meus preciosos irmãos, nós glorificar o nome do Senhor, seja com as nossas palavras, mas se as nossas atitudes estão rejeitando a própria palavra de Deus. Como ter comunhão, como ter algo comum, se estamos em desobediência, conscientemente desobedecendo a palavra de Deus, rejeitando a vontade de Deus? Como teremos algo comum, ou como teremos uma comunhão com o Senhor? Porque por vezes vai dizer que a comunhão, ou seja, a verdade e a comunhão caminham juntas, porque aquele que diz que está em comunhão, ou que seja, que está na luz, mas anda nas trevas, está se enganando. Se você olhar no versículo 5, que a mensagem que ouvimos, que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Verso 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A comunhão está ligada com a verdade, onde não há verdade, não há comunhão. A verdade tem a ver em estarmos em obediência com a palavra de Deus, andarmos pela fé em obediência à vontade do Senhor. Do contrário, o que teremos em comum com Deus? Provavelmente não, mas em comum talvez com coisas que precisamos nessa noite abrir os nossos olhos. Outra razão que certamente leva a estar em falta de comunhão com o Senhor, por qual motivo? Certamente, meus irmãos, é que eu sei que é delicado, é quando não se entende ou não se entendeu com os seus irmãos ou com irmãs em Cristo, ou seja, quando tem inimizade. Como ter comunhão com Deus? Porque aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode ter comunhão com Deus? Como é comum isso? Como pode ter algo tão comum com Deus, ou a comunhão com Deus, se a inimizade pela Deus não tem acepção de filhos? Deus não rejeita os seus filhos, Ele o ama, e quer que nos tornemos também, nos ensinar a nos tornarmos filhos amados, que venham manifestar o amor dEle, primeiramente por Ele, e quando bebemos da fonte deste amor, vamos transbordar também o amor dEle. Então certamente, o que impede de termos uma plena comunhão com o Senhor é quando o nosso coração tem fel, quando o nosso coração tem amargura, quando o nosso coração tem inimizade, tem bloqueio, tem ira, tem inimizades. E realmente, meus irmãos, não é possível desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor, com inimizade. Não tem como. E essa passagem do capítulo todo vai falar pelo menos de duas coisas: o amor a Deus e amor uns para com os outros. O amor a Deus e amor uns para com os outros. Há muita coisa que nós iremos falar no decorrer dessa série de mensagem. Eu encorajo você primeiramente a debruçar e ler essas passagens e vir com seu coração aberto. Porque uma das coisas que impede, meus irmãos, verdadeiramente a termos uma comunhão com o Senhor é quando temos inimizade com pessoas e passamos de largo ou queremos evitar. E o Espírito Santo de Deus conhece nosso coração, não adianta disfarçar não, quem não viu, viu? Não adianta disfarçar, Ele conhece nosso coração. Aí está a razão, por que eu não consigo desfrutar de uma plena comunhão com Deus, sendo que por meio da fé podemos ter acesso a Ele. Se eu professo a minha fé em Cristo, se eu declaro que Ele é o Senhor da minha vida, o que impede desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor? Inimizade com alguém. Quando temos um coração guardado ali, uma ofensa, que é de fato um engano terrível que o inimigo tem semeado no coração de muitas pessoas, destruído a vida delas, sua saúde e a sua comunhão com Deus, e destruído a comunhão uns com os outros. É terrível uma ofensa, irmãos. Como nós temos que vigiar a entrada aqui do nosso coração, não permitir que a ofensa venha nos dominar, porque se a ofensa encontrar lugar no nosso coração, ela controla todo o nosso ser, controla nossa maneira de falar, nossa maneira de enxergar, controla todo o nosso ser. Se uma ofensa nos dominar, ela nos controla. Cuidado,
Peça para que o Senhor sonde teu coração. Se você deseja realmente ver uma vida abundante, a qual Ele deseja, porque a vida se manifestou, e é possível ter comunhão por meio dEle, porém, se não termos comunhão uns com os outros, meus amados, não iremos desfrutar de uma plena comunhão, e consequentemente não iremos desfrutar de uma alegria plena, a qual Ele deseja que todos nós iremos desfrutar. E a terceira razão, com certeza, que leva muitas pessoas a não desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor, é porque de fato ela está sendo enganada, ou está acreditando uma mentira, e portanto está vivendo uma mentira. Ela está simplesmente acreditando uma mentira. Sabe, uma das coisas que o inimigo mais sagaz tem feito é levar eu e você a converter nosso coração a acreditar em mentira. Já aconteceu você ser liberto de uma mentira, quando você estava com tanta veemência, com tanta convicção, afirmando, acreditando que aquilo era verdade, mas o Senhor mostrou, revelou que você estava na verdade sendo enganado ou enganada, e você estava sinceramente acreditando que estava certo, sinceramente acreditando que era verdade, mas não era, era um engano, porque o engano realmente vem disfarçado de verdade. O inimigo disfarça de uma maneira que, se nós não tivermos uma vigilância e sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, nos enganamos facilmente, porque é tão parecido, quase idêntico, como o inimigo é sagaz, como ele procura enganar, e essa tática dele não mudou, continua enganando, assim como um dia enganou Adão, enganou Eva, como enganou Eva um dia, continua usando a mesma tática para também nos enganar. Então, o que nos impede, meus irmãos, desfrutarmos de uma plena comunhão com o Senhor, é quando estamos cegos, ou acreditando numa mentira. Olha uma coisa que algumas pessoas estão sofrendo terrivelmente, e quando levamos ela ao conhecimento da verdade, imediatamente há uma libertação no entendimento dela. Por exemplo, quando ela se sente uma pessoa imperdoada, uma pessoa que não é mais perdoada por aquilo que fez ou deixou de fazer, como é terrível, ela está acreditando numa mentira, quando diz para mim, não há mais perdão, pastor, isso é mentira, não tem como mais voltar para Deus, pastor, isso é uma mentira. Quando acredita em versões que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu, como destrói lares, famílias, casamento e famílias, misericórdia, irmãos, como é terrível o engano, e isso impede de ter algo tão em comum com Deus. Quando estamos acreditando numa mentira, estamos cegos, e todo aquele que está cego não sabe para onde vai, está cego, as trevas o cegou. Por isso que aquele que realmente diz que está na luz, porque Deus é luz, mas anda nas trevas, está se enganando, está sob um espírito de engano. Aquele que afirma estar em Deus, que professa a palavra de Deus, mas anda nas trevas, anda paquerando o mundo, anda se permitindo coisas quais você sabe que não agrada o coração de Deus, está se enganando. Sabe qual é o pior engano? É quando nós sentimos uma certa anestesia, e que o pecado não mais incomoda, estamos anestesiados. Se hoje nós praticarmos coisas que desagradam o coração de Deus, e não sentirmos nada, isso significa que estamos anestesiados, a ponto de não sentir nada. O pior é quando passar o efeito dessa anestesia, aí vamos perceber quão distante estamos da presença de Deus, e quantos males causamos por estar sob o efeito deste engano, dessa anestesia. Quando estamos nesse efeito do engano, ou sob esta anestesia, nós iremos perceber quanto ferimos o coração de pessoas que tanto nos amam, porque está cego, porque está cega, está sob o engano, vivendo para si mesmo, mas não enxerga, não consegue perceber que está sob um engano terrível. Por isso, diante disso, meus irmãos, o que nos conduz a uma verdadeira comunhão com Deus? O contrário de tudo isso. Então, ou seja, se há desobediência à vontade de Deus, então o caminho para termos uma comunhão com o Senhor é obediência, é ter comunhão, é termos uma vida que pautada em obediência ao Senhor, de saber que eu estou vivendo intensamente para a glória do Senhor. Outra coisa,
se eu compreendi que ter inimizade com as pessoas interfere a minha comunhão plena com o Senhor, de desfrutar da sua paz, de uma alegria abundante, então qual é o caminho, meus irmãos, que devemos ter? Com certeza é o amor. O amor que nos conduz à presença de Deus, e quando manifestamos uns aos outros, isso realmente nos traz uma alegria plena. E terceiro, se é um engano, se é uma mentira que nos leva a afastar da presença de Deus, então qual é o caminho? O caminho é a verdade. Estes são os 3 princípios que o apóstolo João mais falou sobre o caminho da comunhão com Deus. É o que? A obediência, é o amor e a verdade. Este é o caminho. Agora que caímos em si, nos apercebemos e perguntamos, mas agora, o que fazer? Sendo que eu descobri que não estou em comunhão com Deus, o que devo fazer? A Bíblia responde. Se eu percebi que eu não tenho algo em comum com Deus, porque comunhão é ter algo em comum com Ele, e sendo que eu estava com meu coração com véu, com coração com ódio, com ofensa, se eu estava em desobediência à vontade de Deus, e também induzido ao engano, à mentira, então qual é o caminho agora para ter comunhão com Deus? Como começar hoje isso? Como começar hoje? Começar a partir de agora, meus irmãos. Há um caminho disponível para todo aquele que vem de coração aberto, admite, que deseja, acima de tudo, uma comunhão plena com o Senhor. E sabe qual é o caminho? O caminho é confessar os pecados ao Senhor. Olha só o que diz no versículo 9: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para perdoar o pecado que for confessado. Deus perdoa todos os meus pecados. Não, pecados tem que dar nome. Sim, pecado da cobiça, o pecado da mentira, o pecado do roubo, o pecado do furto, o pecado da mentira, o pecado da impureza, e por aí vai. Pecado da hipocrisia, o pecado de fingimento, o pecado da ofensa, o pecado de desejar mal ao outro, o pecado da vingança. Dê nome a sentimento que não é de Deus na sua vida, e se arrependa e coloque diante do Senhor, meus irmãos, porque a restauração da comunhão com o Senhor é possível sim, mas por meio de um arrependimento, por meio de confissão. Sabe por quê? O pecado só sai da nossa vida pela boca, só sai da nossa vida o pecado pela boca, através da confissão. E outro caminho, meus irmãos, não é somente você confessar os pecados e colocar diante do Senhor, mas também você precisa, em nome de Jesus, se apropriar do pleno perdão que Ele oferece. Porque não adianta você confessar, mas você não crê que você é perdoado, você não crê que o seu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Você precisa crer nisso, crer que a graça do Senhor é maior que os seus pecados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, meus irmãos. Como Deus é bom e misericordioso. Então existe um caminho para termos uma plena comunhão com o Senhor. Sim, é a obediência, é o amor, é a verdade, mas se começa através de uma confissão. Quando nós confessamos de todo o coração ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não somente nos perdoa, mas também nos purifica, nos torna limpo, nos lava, porque o pecado nos suja, nos corrói. Quando nós confessamos o Senhor, Ele, com sangue poderoso de Jesus, nos limpa, nos purifica. Logo você não sente culpa, não sente condenação alguma, porque você crê que o plano de Deus, por meio de Cristo, de nos salvar, é poderoso também para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Amém, meus irmãos? De todo pecado, de qualquer injustiça, de todo pecado. Por isso eu quero chamar você nessa noite. Você que deseja de viver uma vida plena, uma vida abundante. É possível, meus irmãos. O Senhor deseja que eu e você venhamos viver uma vida plena, uma alegria plena, mas é necessário você receber o perdão, é necessário você abrir seu coração, você reconciliar com quem deve reconciliar,
é tão bom, especial, quando você se reconcilia, você sente uma paz tão grande, e você procura, meu Deus, quem é o próximo agora, porque eu quero estar em paz, porque quando eu me entrego, quando eu me rendo, quando eu me quebranto, me humilho, como eu recebo uma graça tão poderosa, que me fortalece e me faz sentir uma pessoa tão abençoada, sentir tão abençoado, tão amado pelo Senhor, e uma paz contagiante. Amém, meus irmãos? Siga logo de pé, por favor, queridos. Quero chamar aqui o Ministério de Intercessão para estar se posicionando também, juntamente com o Ministério de Louvor, vão se posicionando aqui. Mas eu quero nessa noite trazer a você esse convite de Deus, que eu creio que o convite de Deus para nós hoje é este: venham e desfrutem a comunhão comigo e uns com os outros. Venham e desfrute dessa comunhão. Sabe, meus irmãos, Deus deseja ter comunhão, ter algo em comum conosco, nos levar a ter algo comum com Ele. Quando seguimos os passos de Jesus, nós estamos tendo algo em comum com Ele. Quando nós estamos manifestando um coração de servo, nós estamos tendo algo em comum, isso é ter comunhão com o Senhor. Quando nos colocamos em oração e abrimos nosso coração e pedimos, Senhor, gere em mim a verdade, isso é ter algo em comum com Ele, porque Ele é verdade. Quando voltamos nosso coração em obediência para viver a vontade do Senhor, meus irmãos, isso é ter algo em comum, isso é ter comunhão com o Senhor. Não é a comunhão que o Senhor deseja, meus irmãos, quando nós simplesmente reunimos nas terças ou aos domingos, ainda que seja tão agradável e alegramos muito de encontrar uns aos outros, mas comunhão com o Senhor é muito mais do que isso, é ter algo em comum com Ele, é ter algo em comum, é de ver a graça dEle transbordando em nossas vidas. Eu quero nessa noite encorajar você a sair do seu lugar, seja você que está na campanha, que deseja começar hoje um propósito de oração por 7 semanas, por um propósito, seja você que já está nessa jornada de fé, perseverando na oração, mas especialmente eu quero nessa noite fazer um apelo para o seu coração. Você que deseja se entregar totalmente o seu coração para Jesus, dizer: Senhor, eu desejo uma restauração plena, uma comunhão verdadeiramente com o Senhor, uma comunhão verdadeira, porque o motivo do vazio, o motivo da solidão, meus irmãos, é o pecado, é não ter a presença de Deus. O motivo de ver pessoas tão infelizes, andando pelas ruas, trancadas em suas casas, disfarçadas de um contentamento, que é uma fonte tão vazia, que logo vai acabar, é porque não há algo em comum com o céu, não há algo em comum com uma verdade, não há algo comum com o amor de Deus, e isso torna-se uma vida tão vazia. Tudo está na presença de Deus, comunhão com Deus, que há de revelar na comunhão uns com os outros. Nós percebemos como uma pessoa está espiritualmente, o seu relacionamento real com Deus, através do relacionamento uns para com os outros. Próxima mensagem, o Senhor vai ministrar muito sobre isso, mas eu quero nessa hora orar com você. Feche teus olhos por um momento. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor quer liberar poder, vida, para restaurar. Onde há vales de ossos secos, o Senhor há de trazer vida. Nós cremos no vento do Espírito de Deus que há de soprar neste lugar, trazendo vida. Nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus, que haja um desprendimento com engano, com todo bloqueio e barreira que essa pessoa está lutando agora com algum conflito, que seja agora liberta em nome de Jesus, que a sua vontade seja livre para você tomar um posicionamento, que a sua vontade seja livre para tomar uma decisão e se render a Cristo, se render a Jesus. Por isso, pela fé, dê o primeiro passo, saia do seu lugar com fé, declarando:
a minha vida a partir de hoje passa a ter sentido, porque quero ter uma vida em comum com Deus, uma vida em comunhão com Ele, andar na verdade, andar em obediência, andar em amor. Eu desejo a presença de Deus, de quebrar toda sofisma, todo engano, todo embaraço, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela fé, saia do seu lugar, venha bem aqui na frente, que um intercessor, uma intercessora chegará até você para orar e ministrar a unção de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar.
declaramos: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Flui, Senhor, em nós. Flui, Senhor, nessa noite a vida. Flui, Senhor, a restauração. Flui, Espírito de Deus, sobre este lar, sobre essas famílias. Flui, Senhor, a restauração de casais. Flui, Senhor, o perdão nesta casa. Flui mesmo, meu Deus. Ah, Senhor, queremos beber, Senhor, da tua presença. Diga isso em oração. Apresente ao Senhor a tua sede. Apresente ao Senhor a tua fome. A palavra de Deus diz: abre a tua boca e eu te encherei. Abra o teu coração, clame nessa noite. Eu quero beber no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós temos sede de ti, sede da vida que emana do trono de graça, sede que vem da tua palavra, que dá água da fonte da vida, sede, Senhor, da comunhão contigo. Temos sede de ouvir a tua voz, temos sede de ser cheios do teu Espírito, temos sede, Senhor, de sermos guiados, ó Deus, pela verdade, verdade que liberta, verdade que transforma, verdade que traz nova vida, vida abundante, Senhor. Ah, Deus, que os teus rios fluam mesmo, Senhor, com vigor, com força, com intensidade. Senhor, nós queremos orar por famílias nessa noite. Queremos orar, Senhor Deus, por lares que necessitam deste toque de graça. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, faz descer, Pai. Faz descer o teu Espírito, Senhor, sobre coração de pais, mães, maridos, esposas. Senhor, levanta filhos que chorem na tua presença. Levante filhos, Senhor, que clamam por seus pais. Oh Deus, nós declaramos a falência do inferno contra este lar, contra esta casa. Nós declaramos, ó Deus, a falência de Satanás, dos astutas ciladas do diabo, Senhor, contra cada lar, Pai, em nome de Jesus. Aonde um servo do Senhor se levanta, aonde uma mulher de Deus se levanta, ó Deus, em oração, em clamor, o céu se abre, o inferno perdeu. Pai, em nome de Jesus, traz força, Senhor, àquele que está abatido, traz alegria, Senhor, ao desanimado, traz vigor, Senhor, àquele que anda cansado, traz alívio, Senhor, ao sobrecarregado. Traz, Senhor, um novo tempo, uma nova história, uma nova vida.
Traz, Senhor, nessa noite, Pai. Opera milagres, Jesus. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor cada pedido, Senhor, que foi trazido aqui à frente, que nossos irmãos vieram mais uma vez nessa terça, dizendo: Senhor, eu não posso, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, faz o Teu querer, a Tua vontade, opera milagres na minha vida, na minha família, na minha empresa, Senhor. Pai, queremos ver a Tua glória se manifestando, o Teu querer, a Tua vontade unicamente. Nos ensina, Senhor, a entender o que o Senhor está fazendo, e mesmo que nós não entendamos, Pai, nós saibamos de uma coisa: o melhor de tudo é ter comunhão com o Senhor, é estar pertinho de Ti, é ter o Senhor conosco, é estar debaixo da Tua fidelidade, do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Obrigado, Pai. Traz essa convicção ao nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Amém, você crê? Dá um aplauso com força, em adoração, em louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, receba a bênção, queridos. Fique firme. Semana que vem estaremos aqui, buscando ao Senhor juntos mais uma vez. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a força, a coragem do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua semana, sobre a sua família, sobre tudo o que você fizer, aonde você for, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Volte em paz e alegria plena. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas,